O uso da razão para a fé raciocinada. A busca humana por compreender Deus. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano procura compreender o sentido da existência, a origem da vida e a presença de uma inteligência superior que governa o universo. Essa busca não se limita a uma curiosidade intelectual, mas nasce de uma necessidade profunda da consciência humana de encontrar propósito, direção e segurança diante das incertezas da vida. Ao longo da história, diferentes tradições religiosas apresentaram respostas diversas para essas questões fundamentais, muitas vezes baseadas exclusivamente na aceitação da autoridade religiosa ou na tradição cultural. Entretanto, em muitos casos, tais respostas não satisfizeram plenamente a razão humana, pois exigiam uma fé cega, que dispensava questionamentos e investigação racional. É nesse contexto que a doutrina espírita apresenta uma proposta singular, pois não exige que o indivíduo abandone a razão para crer. Pelo contrário, ela propõe que a fé verdadeira deve nascer da compreensão e do discernimento, desenvolvendo aquilo que se convencionou chamar de fé raciocinada. Essa ideia, profundamente desenvolvida por Allan Kardec na codificação espírita, estabelece uma ponte entre ciência, filosofia e religião, oferecendo um caminho em que o ser humano pode analisar, questionar, refletir e compreender antes de aceitar determinados princípios espirituais. A fé raciocinada não é uma crença imposta, nem uma adesão emocional desprovida de análise crítica. Trata-se de uma confiança construída progressivamente por meio da reflexão, da observação dos fenômenos espirituais e da coerência entre os ensinamentos espirituais e as leis naturais. Nesse sentido, a doutrina espírita propõe que a razão é uma aliada da fé e não sua inimiga, pois somente aquilo que resiste ao exame racional pode sustentar-se de forma duradoura na consciência humana. Ao propor essa união entre razão e fé, o Espiritismo oferece ao ser humano moderno uma abordagem espiritual compatível com o desenvolvimento intelectual da humanidade. Em vez de exigir submissão intelectual, convida ao estudo, ao diálogo e à investigação, permitindo que cada indivíduo construa sua convicção de maneira consciente e responsável. Assim, compreender o uso da razão na construção da fé raciocinada significa compreender também um novo modo de viver a espiritualidade, no qual a inteligência e a sensibilidade caminham juntas no processo de aproximação com Deus. A razão como instrumento de compreensão espiritual. A razão constitui uma das mais importantes faculdades do espírito humano, pois permite analisar, comparar, avaliar e compreender os fenômenos da vida. No campo espiritual, essa capacidade torna-se essencial para evitar tanto o materialismo absoluto quanto o fanatismo religioso. Quando o ser humano utiliza a razão para examinar as ideias espirituais, ele desenvolve uma fé mais sólida e consciente, capaz de resistir às dúvidas e aos desafios da existência. A doutrina espírita apresenta a razão como uma ferramenta indispensável para a investigação das leis espirituais. Em vez de exigir uma aceitação automática de seus princípios, ela incentiva o estudo sistemático e a reflexão crítica. Esse método está presente na própria construção da doutrina, que se fundamenta na análise comparativa de comunicações espirituais recebidas em diferentes lugares e circunstâncias, sempre submetidas ao crivo da lógica e da universalidade dos ensinamentos dos espíritos. Quando o indivíduo utiliza a razão para refletir sobre a existência de Deus, por exemplo, ele percebe que a ordem e a harmonia presentes no universo indicam a presença de uma inteligência organizadora. A complexidade das leis naturais, a precisão dos mecanismos biológicos e a interdependência entre os elementos da natureza
revelam uma estrutura que dificilmente poderia ser fruto do acaso absoluto. Assim, a razão conduz o ser humano à percepção de que existe uma causa inteligente por trás dos efeitos observados na criação. Da mesma forma, a razão também auxilia na compreensão da imortalidade da alma. Ao analisar fenômenos como a mediunidade, as experiências de quase morte, as lembranças espontâneas de vidas passadas e diversas manifestações espirituais registradas ao longo da história, o indivíduo percebe que há evidências que apontam para a continuidade da consciência após a morte física. Embora esses fenômenos ainda sejam objeto de estudo e debate, sua análise racional abre caminhos para uma compreensão mais ampla da natureza espiritual do ser humano. Além disso, a razão também desempenha um papel fundamental na interpretação dos ensinamentos morais presentes nas tradições religiosas. Muitas vezes, determinadas interpretações literais de textos religiosos geraram conflitos, intolerância e dogmatismo. Quando a razão é aplicada na análise desses ensinamentos, torna-se possível compreender seu significado simbólico e filosófico, revelando princípios universais de amor, justiça e evolução espiritual. Dessa forma, a razão não destrói a espiritualidade, pelo contrário, ela a purifica de superstições, equívocos e interpretações distorcidas. Ao utilizar a razão como instrumento de análise, o ser humano desenvolve uma fé consciente, que não teme questionamentos e que se fortalece à medida que compreende melhor as leis que regem a vida. A fé raciocinada segundo a doutrina espírita. A fé raciocinada constitui um dos pilares fundamentais da doutrina espírita, representando uma proposta inovadora dentro do campo religioso. Enquanto muitas tradições exigem uma fé baseada na autoridade ou na tradição, o Espiritismo propõe que a fé deve ser construída sobre a base da compreensão e da coerência racional. Essa perspectiva transforma a fé em um processo dinâmico de aprendizado e amadurecimento espiritual. A fé raciocinada não se limita à aceitação intelectual de determinados princípios espirituais. Ela envolve também a experiência pessoal, a reflexão contínua e a aplicação prática dos ensinamentos espirituais na vida cotidiana. Quando a pessoa compreende as leis espirituais e percebe sua lógica e sua justiça, sua fé deixa de ser apenas uma crença abstrata e passa a se tornar uma convicção profunda que orienta suas escolhas e atitudes. Segundo a perspectiva espírita, a fé verdadeira deve ser capaz de enfrentar todas as épocas da humanidade sem entrar em conflito com o progresso do conhecimento. Isso significa que uma fé sólida não teme o avanço da ciência nem as descobertas intelectuais, pois sabe que toda a verdade científica, quando bem compreendida, revela aspectos das leis divinas que governam o universo. Dessa forma, ciência e espiritualidade deixam de ser adversárias e passam a atuar como caminhos complementares na busca pela verdade. Essa visão também evita o risco do fanatismo religioso, pois a fé raciocinada não se baseia na imposição de crenças ou na rejeição do pensamento crítico. Ao contrário, ela incentiva o indivíduo a estudar, questionar e refletir constantemente. A dúvida, nesse contexto, não é vista como um inimigo da fé, mas como um estágio natural do processo de aprendizado. Ao investigar suas dúvidas, o indivíduo amplia sua compreensão e fortalece suas convicções de maneira mais profunda. Outro aspecto importante da fé raciocinada é sua relação com a moralidade. No Espiritismo, a fé não deve permanecer apenas no campo das ideias, mas precisa se manifestar na prática do bem, na transformação interior e no esforço constante de evolução moral. Quando a fé está associada à razão, o indivíduo compreende que as leis espirituais funcionam de maneira justa
e educativa, conduzindo cada espírito ao progresso por meio das experiências da vida. Assim, a fé raciocinada não é uma crença passiva, mas uma atitude ativa diante da existência. Ela envolve estudo, reflexão, autoconhecimento e prática do bem. Ao unir razão e espiritualidade, essa forma de fé permite que o ser humano desenvolva uma compreensão mais profunda de si mesmo, do universo e de Deus. A razão na compreensão da justiça e da evolução espiritual. Um dos aspectos mais marcantes da fé raciocinada é a possibilidade de compreender a justiça divina de maneira lógica e coerente. Muitas pessoas enfrentam dificuldades para acreditar em Deus quando observam o sofrimento, as desigualdades e as aparentes injustiças presentes no mundo. A razão, aplicada à análise das leis espirituais, permite compreender essas situações dentro de um contexto mais amplo de evolução da alma. A doutrina espírita apresenta o princípio da reencarnação como um dos elementos fundamentais para compreender a justiça divina. Segundo esse princípio, a vida humana não se limita a uma única existência, mas constitui uma etapa dentro de um processo evolutivo muito mais amplo. Cada espírito passa por múltiplas experiências ao longo de diversas encarnações, aprendendo gradualmente por meio das consequências de suas escolhas e ações. Quando a razão analisa essa perspectiva reencarnacionista, muitas das aparentes injustiças da vida começam a adquirir um novo significado. As diferenças de condições sociais, intelectuais e morais entre os indivíduos deixam de ser interpretadas como privilégios arbitrários ou castigos injustos, passando a ser compreendidas como etapas do processo evolutivo de cada espírito. Dessa forma, a justiça divina manifesta-se não como uma punição eterna, mas como um sistema educativo baseado na responsabilidade e no aprendizado. Além disso, a razão também ajuda a compreender que o sofrimento não deve ser interpretado apenas como castigo ou fatalidade. Em muitos casos, as dificuldades da vida representam oportunidades de crescimento moral, desenvolvimento da empatia e fortalecimento das virtudes espirituais. Quando o indivíduo adota essa visão, sua relação com os desafios da vida transforma-se profundamente, pois ele passa a perceber que cada experiência possui um propósito educativo dentro do processo de evolução espiritual. Outro aspecto importante é a compreensão da lei de causa e efeito, segundo a qual toda ação gera consequências que retornam ao próprio espírito. Essa lei não funciona como um mecanismo de punição, mas como um processo natural de aprendizado. Ao compreender racionalmente essa dinâmica, o indivíduo percebe que suas escolhas possuem impacto direto em sua evolução espiritual, tornando-se mais consciente e responsável por suas atitudes. Assim, a razão permite perceber que o universo não é governado pelo caos ou pela arbitrariedade, mas por leis harmoniosas que conduzem todos os espíritos ao progresso. Essa compreensão fortalece a fé, pois revela que Deus não é um ser distante ou caprichoso, mas uma inteligência suprema que governa o universo com sabedoria, justiça e amor. A construção de uma espiritualidade consciente. A união entre razão e fé conduz o ser humano a uma espiritualidade mais consciente e madura. Em vez de viver a religião de maneira automática ou baseada apenas em tradições culturais, o indivíduo passa a compreender o significado profundo dos princípios espirituais e sua aplicação prática na vida cotidiana. Essa transformação interior representa um passo importante no processo de evolução moral e espiritual. A espiritualidade consciente não depende de rituais complexos ou de práticas externas específicas. Ela nasce principalmente da transformação interior do indivíduo, que busca desenvolver virtudes como a compaixão, a humildade, a paciência e o amor ao próximo.
Quando a fé é iluminada pela razão, o ser humano compreende que a verdadeira religiosidade está na vivência do bem e no esforço constante de aperfeiçoamento moral. Nesse processo, o autoconhecimento desempenha um papel fundamental. A razão permite que o indivíduo analise suas próprias atitudes, identifique suas limitações e reconheça as áreas de sua vida que precisam ser transformadas. Essa reflexão não deve gerar culpa ou condenação, mas sim motivação para o crescimento espiritual. Ao compreender suas imperfeições, o ser humano encontra também a oportunidade de desenvolver novas virtudes e ampliar sua consciência. A fé raciocinada também fortalece a esperança e a confiança no futuro. Quando o indivíduo compreende que a vida continua além da morte e que a evolução espiritual é um processo contínuo, ele passa a encarar a existência com mais serenidade e responsabilidade. Os desafios deixam de ser vistos apenas como obstáculos e passam a ser percebidos como etapas necessárias do aprendizado espiritual. Além disso, essa visão também favorece o diálogo entre diferentes tradições espirituais e filosóficas. Como a fé raciocinada se baseia na busca pela verdade e na análise racional dos princípios espirituais, ela permite reconhecer que diferentes culturas e religiões podem expressar aspectos complementares da mesma realidade espiritual. Essa perspectiva amplia a tolerância, o respeito e a compreensão entre os seres humanos. Portanto, a construção de uma espiritualidade consciente representa um caminho de equilíbrio entre razão, sentimento e ação. Ao desenvolver a fé raciocinada, o ser humano fortalece sua relação com Deus, compreende melhor as leis que regem a vida e assume de forma mais consciente sua responsabilidade no processo de evolução espiritual. Nesse sentido, a razão não enfraquece a fé, ao contrário, torna-a mais profunda, mais sólida e mais capaz de iluminar o caminho da humanidade, em direção ao progresso moral e espiritual. Valorize o nosso trabalho. Curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem de fé ativa. Assista nossas playlists, temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muitíssimo obrigada!